capítulo 8. Tudo está sendo exibido nas redes sociais. Espero que possa ser útil a muitas vidas. Mateus 8 fala sobre uma tempestade que foi acalmada por Jesus. Depois que entrou no barco, seus discípulos seguiram. Levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deus me abençoar nossos corações pela palavra que acabamos de ouvir, mais uma vez, palavra de Deus. Ó Deus, ser propício e nos abençoar, como tantas vezes o fazes. Mais uma vez, ó Deus, queremos ser contemplados por Ti nesta tribuna, para sermos um canal que possa levar a verdade aos corações necessitados. Cuida desta Tua obra, Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa as Tuas agências espalhadas pelo mundo, e dá-nos, ó Deus, frutos no nosso trabalho, convertendo vidas através do nosso testemunho, através, ó Deus, da pregação do Teu Evangelho. Pedimos e agradecemos estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Temos um casal aqui conosco, vocês pertencem a uma igreja? Sim, o nosso Leves é esse secretário da Recife. Que bom. E a esposa Tereza. Bem-vindo. Então vamos falar hoje sobre as dificuldades que nós enfrentamos, as tempestades que nos acometem no dia a dia. Nas circunstâncias da vida, tudo que Deus realiza tem propósitos específicos. Nós entendemos por que certas coisas acontecem. Tribulação, crise, tentação, tragédia. O mar é uma figura
nossa vida. Tempestades ocorrem vindas de todos os lados. Do lado externo da nossa vida, sobrevêm dificuldades financeiras, enfermidades, morte, desentendimentos familiares, entre outras coisas. A lista é grande. Do lado interno, vêm as dúvidas e o desespero. Somos como um barco navegando num grande mar, circunstancial, que ora é varrido pelas ondas ou viaja no meio da calmaria. Precisamos aprender a lidar com todas essas variantes da vida para não sermos pegos de surpresa e não vivermos movidos na fé a circunstâncias boas ou más. Há crente que só é dedicado quando tudo vai bem na sua vida. Mas quando acontecem as adversidades, ele começa a questionar a Deus, se esfria na fé e acaba até abandonando as igrejas. Infelizmente, acontece isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Quem quiser saber mais a respeito das experiências de Paulo, é só abrir Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 12. Paulo ensinou os tessalonicenses a se preparar para enfrentar a morte, que é a maior tempestade que pode ocorrer na vida de cada um de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Que esperança há para aquele que não crê em Jesus Cristo, que pensa que o inferno é aqui nesta vida, que não acredita no juízo de Deus, que não tem certeza para onde vai depois que descer à sepultura. Que esperança há para essa gente? Precisamos estar preparados para possíveis tempestades na vida. Esse preparo nos leva a controlar o medo, nervosismo, a impaciência. É importante consignar que Jesus estava naquele barco e dormia. Era um sono tranquilo em meio à tempestade. Não era o sono da falsa segurança, como ocorreu com Jonas aqui naquele navio que estava indo para Tarsis. O sono do indiferentismo. Que Deus mandou Jonas pregar num lugar, ele se rebelou contra a vontade de Deus, quis fazer a sua própria vontade, pegou um navio para um rumo diferente. Acontece na vida de muitos crentes. Deus quer direcionar a vida dele para um determinado rumo, e ele acha que o rumo que ele escolheu é melhor do que aquele que Deus traçou. Mesmo diante de ameaças externas, quando Deus manda, ele assume toda a responsabilidade. Nos guarda, nos protege, ele tem um propósito para tal desiderato. O sono de Jonas não era o sono de Jesus. Comparando as duas situações, era um sono de fadiga, o sono de Jesus, pelo ministério intenso por ele executado. O fato de Jesus estar no barco juntamente com seus discípulos evidencia duas coisas. Primeiro, nem sempre a tribulação ou tempestade em nossa vida é juízo de Deus. Tem muita gente que pensa, quando as coisas não estão boas, é Deus que está punindo. Não é esse o pensamento cristão.
O judeu, sim, pensava dessa forma. Se ele não tivesse abastança, é porque Deus o estava julgando por algum pecado oculto que ele cometera. Não foi isso que aqueles amigos de Jó lançaram-lhe em rosto? Jó está sofrendo porque fez alguma coisa que desagradou a Deus. Normalmente é esse o pensamento, mas não é essa a realidade. Nem sempre a tribulação ou tempestade em nossa vida é juízo de Deus. Nos momentos mais terríveis, segundo lugar, da batalha, não estamos sós. Às vezes nós estamos num problema sério, mas não estamos sós naquele problema. Elias pensava que era só ele que estava ali como profeta. Existiam centenas de outros também que vivenciavam a mesma situação que ele estava vivenciando. Às vezes pensamos que só nós estamos sofrendo, mas nós não imaginamos que outras pessoas talvez estejam sendo mais provadas do que nós. O importante é receber o bem, como Jó disse, nós recebemos o bem e não receberíamos o mal. Nos momentos mais terríveis da batalha, Deus está conosco. O salmista no Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus está conosco no vale da sombra da morte. Mateus escreveu que Jesus dormia apesar da tempestade. Isso é uma lição espiritual tremenda. De fato, o mestre nunca encarava as dificuldades como um dos seus discípulos ou como um de nós. Ele nunca ficava agitado, ansioso, mas sempre calmo, tranquilo e sereno. O evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 38, diz que ele dormia na popa, parte posterior de um navio, onde fica o timão, isto é, o controle, o comando da embarcação. Mas os discípulos, que não tinham a mesma percepção espiritual e o mesmo controle emocional para lidar com as intempéries da vida, ficaram apavorados e gritaram por socorro: Senhor, Senhor, salva-nos, porque perecemos. Há um detalhe que não pode ser esquecido. Eles não pediram socorro a homens. Os hospitais, irmãos, estão cheios de pessoas doentes pedindo socorro a homens. Há filas quilométricas de desempregados pedindo socorro a homens. A população pede socorro a homens que governam este país para dar-lhes segurança. O salmista, no Salmo 60, versículo 11, chama a Deus clamando por socorro e diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O Salmo 121, versículo 1, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Há pessoas que creem em exércitos e generais, outras em fortalezas. O salmista diz no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos a menção do nome do Senhor nosso Deus. Há ainda os que confiam em deuses e santos. Isaías adverte: nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías capítulo 45, versículo 20. Deus fala ainda através do profeta: não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador.
fora de mim não há outro. Isaías, capítulo 45, versículo 21. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, verso 22. Os discípulos, eles pediram socorro a Jesus, a pessoa certa. Eles olharam para Jesus, eles não podiam ficar olhando para a tempestade. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente em tempos de angústias, em tempo de tempestades. O salmista, no Salmo 91, verso 14 a 16, afirma: na angústia eu estarei com ele, ele me invocará e eu lhe responderei. Jesus não gostou da atitude dos discípulos, que demonstraram não estar preparados para enfrentar as adversidades da vida. E nós estamos em melhores condições espirituais e emocionais que os discípulos que estavam naquele barco? Se estamos, podemos descansar diante das necessidades extremas. Podemos até dormir sem nos incomodar com elas. Posso estar cheio de problemas, cheio de dívidas, com problemas familiares, desempregado. Vou dormir tranquilo, porque Deus é o meu socorro bem presente, porque Ele me faz habitar em segurança. Jesus nos ensinou: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Nós podemos ler essa passagem 100 vezes ou mais, mas sempre estaremos enfrentando dificuldades para lidar com os problemas que aqui são mencionados. Não é verdade? Difícil trazer o texto da Bíblia e aplicar em nossas vidas. Nós temos que nos exercitar nessa parte. Eu sempre falo, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que nos transportar para aquela situação, como se fôssemos nós enfrentando-as. Mas muitas vezes nós pensamos: isso aqui foi com ele, comigo não vai acontecer. Mas a Bíblia serve como norte. Nas coisas boas, para nos estimularmos a segui-las. E nas coisas ruins, para não incorrermos no mesmo erro que eles incorreram. Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? O que Jesus falou com os discípulos e conosco. Mas se a tempestade vem através de ameaças de um homem mau, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, e assim com confiança ousemos dizer: Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Nós não devemos de forma alguma nos curvar diante das ameaças, tampouco deixar de ir à casa de Deus com medo das pessoas que estão a ameaçar nossas vidas. Hoje as igrejas estão se esvaziando, muitos crentes com medo de ser assaltado na rua, então não aparece nos cultos noturnos. E se Jesus voltar de noite, na hora do culto noturno para buscar a igreja, o que vai acontecer? Nós temos que aplicar os ensinos da Bíblia em nossas vidas. Se a tempestade vem através de homens, a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, então nós não podemos de forma alguma temer as ameaças. Jesus disse para não temermos as ameaças do homem. Não pode de forma alguma tocar na nossa alma, mas devemos temer sim aquele que pode não só destruir o nosso corpo, também mandar a nossa alma para o inferno. Só Deus tem o poder de tocar na nossa alma. O diabo pode até nos prejudicar fisicamente, mas a alma
A nossa alma é intocável, porque nós fomos lavados do sangue de Jesus Cristo. Jesus orientou os discípulos quanto aos homens maus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto um quanto o outro, alma e corpo. Mas o problema está ou não na falta de leitura da Bíblia ou na falta de fé. Dos dois, ou os dois juntos. Quiçá na falta das duas. Com certeza não leram os discípulos, aqueles que estavam atemorizados com a tempestade, não teriam lido o capítulo 46, verso 2 do profeta Isaías, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Vem, nem a chama arderá em ti. Não leram o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus estava literalmente com eles naquele barco. Não leram também o Salmo 21, verso 5, que diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso implica dizer que os elementos da natureza, sol, lua, estrelas, chuva, vento, raio, tempestade, não nos afligirão. Jesus repreendeu duramente os seus discípulos: porque temeis, homens de pouca fé. Em outras versões aparece: porque sois tímidos. A palavra grega deilos, traduzida por tímido, tem também o significado de covarde, medroso, sentimento de temor e covardia, que pressiona até o pânico ou desespero. O medo descontrolado leva às raias do desespero. As pessoas se descontrolam quando elas estão passando por alguma experiência de perigo, às vezes até antecipam sua morte. É o caso daquelas pessoas que estão num apartamento que está sendo incendiado. Antes que o bombeiro apareça para socorrê-las, elas se jogam lá de cima dos andares mais altos. Desespero. Outras se jogam no mar, né, quando as ondas são gigantescas e ameaçadoras. Geralmente o medo, a covardia e a dúvida surgem porque concentramos o olhar, a atenção na tempestade, no problema, não na solução. Daí recuamos, fugimos. Aí culpamos outros, que é muito fácil culpar as pessoas. Os tímidos ou medrosos são reprovados por Deus. No exército de Gideão, não eram admitidos covardes. Quem quiser ler o texto, está em Juízes, capítulo 7, versículo 3. O medo é a mãe da dúvida. A palavra de Deus nos afirma que não temos recebido o espírito de medo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Jesus avaliou a fé dos discípulos como pequena ao dizer: homens de pouca fé. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 25, ele pergunta aos discípulos: onde está a vossa fé? E às vezes ele nos pergunta também: onde é que está a nossa fé? Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Irmãos, a nossa fé não pode ser menor do que um grão de mostarda, porque, do contrário, os montes, os maremotos, os dilúvios, os furacões, terremotos ou vendavais
tempestades da vida não serão removidos da nossa frente. Na lista dos que não vão entrar nos céus estão os tímidos, covardes, os incrédulos, aqueles que não têm fé. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Hora da tempestade é nessa hora que ela é evidenciada a fé. Ou seja, nos momentos turbulentos que a fé é provada. Não é na hora da calmaria. A fé inoperante, anêmica, de fachada, não resiste às provas igualmente à fé temporária. E se esquece das bênçãos de Deus recebidas. O povo de Israel viu tantas maravilhas de Deus, mas quando se viu diante das ameaças, esqueceu de tudo aquilo que Deus fizera. A palavra fé no grego é pistis, e representa confiança, firmeza, ser leal, fiel a Deus. E de forma mais ampla significa estar aberto às possibilidades que Deus apresenta. Mateus escreveu que Jesus repreendeu o vento e o mar. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39, registra duas palavras proferidas por Jesus contra a tempestade. São elas: acalma-te, primeira. Segunda, emudece. Idênticas às dirigidas a um demônio atrevido de Cafarnaum, conforme registra Marcos, capítulo 1, versículo 25. O diabo se ocupa em levantar tempestades e Cristo em repreendê-las e acalmá-las. Em 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, está escrito que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Marcel Proust disse: a felicidade é benéfica ao corpo, mas a aflição é que desenvolve os poderes do Espírito. É na aflição que nós crescemos espiritualmente. Então elas são benéficas para as nossas vidas. Se não existir aflição, nós vamos nos acomodar, como se acomodaram aqueles crentes em Jerusalém e só saíram de lá a pregar o Evangelho depois que foram perseguidos. Henry Bicker afirma: vitórias fáceis são vitórias baratas. As únicas dignas de se ganhar são as que vêm como resultado de uma dura luta. Já Henrique Heine, falando sobre o sofrimento, disse que ele é grande demais para conseguirmos viver sem fé. Quando Deus tem uma mensagem a transmitir à humanidade, não a entrega àqueles que foram tratados com mimo e defendidos da luta, mas elege como seus porta-vozes homens amadurecidos pela adversidade que lhes incutiu a autodeterminação. Não posso imaginar um homem de vida regalada transformando-se em um Edison ou um Ford. O gênio nasce da adversidade, da coragem de vencer obstáculos e não do desalento ao primeiro embate. Primeira prova, a desistência. Não é isso que a Bíblia nos recomenda. Se olharmos para a história dos homens vencedores, encontramos ali um presidente, Roosevelt, atacado de poliomielite, vivendo anos e anos quase sem saúde e dirigindo os Estados Unidos. Vemos Epiteto, que foi escravo, Byron e Walter Scott, que eram coxos, Camões era cego e desterrado, Beethoven, surdo e asmático, Edison, surdo, Galileu, submetido a todas as infâmias da Inquisição, Gustavo Coelho, cego
depois de cego, descobrindo a bússola mecânica. Eis a razão porque Tiago disse: tende grande gozo quando passardes por grandes tribulações. Uma filha se queixou ao seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer. Queria desistir de tudo. Tudo que ela fazia não dava certo, era difícil. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que assim que o problema estava resolvido, aparecia um outro pior ainda. Seu pai levou-a até a cozinha, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em uma das panelas colocou cenouras, em outra colocou ovos, na terceira colocou café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou pacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas de gás. Pegou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou os ovos e os colocou em outra vasilha. Pegou o café com uma concha e o colocou no bule. Ele trouxe o material para mais perto da moça e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Estão gostosas, disse ela. Estão duras ou macias? Perguntou-lhe o pai. Macias. Pediu-lhe que pegasse o ovo e o quebrasse. Está gostoso e firme, completou a moça. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar o aroma delicioso. Está muito gostoso, pai. Mas por que tudo isso? O pai explicou o que estava tentando lhe dizer. Cada um deles, a cenoura, o ovo e o café, enfrentaram a mesma adversidade, a água fervendo, pelo mesmo tempo, cerca de 20 minutos. Mas que cada um deles reagiu de maneira diferente. A cenoura era forte, firme, inflexível, mas depois da água quente, ela amoleceu. Os ovos eram frágeis, mas se tornaram firmes e rijos após a fervura. O pó de café mudou a cor e o sabor da água. Então lhe perguntou: qual deles melhor representa você, minha querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você tem respondido? Sei que a vida não está sendo fácil para ninguém, para você, mas tente fazer o seu melhor. Todos temos problemas, dificuldades, responsabilidades, mas temos que saber enfrentar todas as adversidades e usá-las ao nosso favor. Todo mundo passa por dificuldades, mas nós também passamos com uma diferença. Nós temos um Deus para nos ajudar. E Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos ouvir um número